Embora do lado de cá, e portanto, do lado do mal, quem está à direita do Lobão, à esquerda, dependendo da referência, embora eu seja contrário, digamos, ao celibato, eu acho que o celibato é uma prática que tende a acabar na igreja, eu acho que o padre está inteiramente certo. O que eu quero dizer com isso? Boa parte dos casos que estão sendo ditos aí de pedofilia não são casos de pedofilia, são casos de homossexualidade ou da efebofilia. Ô Lobão, quando você tinha 15 anos, você sabia muito bem se alguém podia mexer no seu peru ou não sem que você quisesse. Muito antes. Muito antes. Desde os 4, então, 5 essa história de que você tem casos de pedofilia... Pedofilia é o sexo onde tem uma relação de poder, onde a criança requer a inocência da pessoa que está sendo molestada. Tem 6 anos, mas é um tarado sexual. Não é isso. Não, ninguém é tarado sexual com 6 anos. Eu era, viu? Eu me considerava, você ia pro inferno. Você só era animado. Agora, veja só concluir o raciocínio. O que tem aí, então, são casos de homossexualidade. Por que é que eu acho que o celibato não faz bem para a igreja? Primeiro, porque não é uma questão doutrinária. É uma escolha conciliar. Tá certo? A igreja passou quase 4 séculos... Mas não era uma questão de herança? Sem o celibato. Não, isso é coisa dos inimigos da igreja, que não são poucos. Passou quase 4 séculos sem o celibato. É uma decisão conciliar. Você pode mudar. Não é doutrinária. Muita gente entra na igreja porque quer usar a igreja como armário. Desculpa, mas isso não precisa hoje. Hoje, quando nós estamos falando de uma sexualidade onde os homossexuais têm tanto espaço para fazer suas paradas gays e tem a oportunidade, ele não precisa da igreja. Nas cidades pequenas do Brasil, nas cidades pequenas de outros países da Europa, não é assim. Infelizmente, claro, existe uma censura social... E entra na igreja para se esconder. Ninguém precisa da igreja. Olha, vamos abrir um pouco aqui o espaço. Eu acho que a gente até pode começar a pensar primeiro qual foi o real objetivo da Igreja Católica em inserir o celibato. Imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Não, aí que está. Foi primeiramente por uma questão financeira. Porque só um pouquinho, porque ficava muito difícil sustentar toda uma família e todos os jogos de heranças por causa deles. Sim, por causa da família. Isso não é histórico. Agora, só que olha só, quando a Igreja Católica diz que o modelo tem que ser Jesus ou Madre Teresa de Calcutá, na verdade ela está sendo muito cruel, inclusive com os padres, de querer que eles tenham a mesma ascensão espiritual, de chegar a não necessitar de sexo, sendo que essas pessoas eram pessoas que já nasceram assim, eram pessoas muito especiais. No caso, vocês, padres, são pessoas totalmente normal. E tanto quanto a busca da espiritualidade, quanto a busca para o sexo, está para o desenvolvimento normal do ser humano. Isso é necessário a todas as pessoas. Você está sendo rasa no seu raciocínio. Porque eu fui livre de escolher. Eu entrei com 12 anos no seminário. Eu podia, em qualquer momento, interromper. E eu digo para você, uma pessoa que não está preparada para o casamento, se ela for ignorar uma pessoa assexuada, ela não pode ser padre. Ninguém é assexuado. A pessoa é livre. Só que a gente tem 2 fatores aí. Primeiro, muitos padres, isso daí é verdade, eles vêm do interior, não têm um poder de aquisitivo bom, a família já influencia para irem para os internatos, para estudarem, para ser padres, desde pequenos. Atrás, né? Sim, mas muitos dos nossos padres hoje eles têm 50, 60, 70 anos. Você é uma geração até nova para um padre. E tem mais um... Deixa eu só concluir esse meu outro raciocínio. E tem uma outra coisa. Quando muitas vezes vocês recebem aquela vocação, o chamado, vocês são muito novos. E eu vou te ser bem sincero, eu trabalhei como garota de programa, eu já saí com padres, não foi com 1, não foi com 2, foi com 3, pessoas maravilhosas, normais, não tenho absolutamente nada contra eles. E eu conversava porque eu também queria entender o do porquê. E um dos depoimentos que me deu foi do seguinte, muito novo, quando eu senti o chamado. Eu passei depois pelos períodos em que eu achava que era um crime, um pecado, um castigo. Eu me inseri dentro da igreja porque eu sentia ainda que aquilo era aquilo que eu queria fazer. Depois eu passei pelo fato de me tornar um homem adulto e mesmo assim eu querer ter uma vida como homem e sentir que eu conseguiria fazer o meu trabalho como religioso. Entendeu? E também a dificuldade de romper. Não é obrigado. Agora eu vou te dizer mais uma coisa. Aí eu vou mudar de lado. Existe a dificuldade. Ele deve ter assistido muita televisão, rezado pouco e lido pouco, um péssimo formador. E vou te dizer mais uma coisa. Existe a dificuldade, isso é uma coisa real, de se sair. Digamos assim, um padre hoje de 40 anos que ele recebe, não, realmente... Eu me apaixonei, eu quero casar, eu não quero mais essa vida. Ele tem uma dificuldade muito grande
você está muito consciente daquilo que você quer. É uma dificuldade muito grande de romper todas as estruturas da vida da igreja e passar para ter uma vida social. Uma coisa é o mundo de lá, outra coisa é o mundo que a gente vive aqui, entendeu? Uma coisa é você que estudou para ser padre, que foi todo direcionado para um estilo de vida, ter que romper com absolutamente tudo isso e mudar para um outro caminho, buscar uma profissão. Mas o que será que é mais digno nesse momento? Mas o que será que é mais digno nesse momento? Eu acredito assim, eu penso que hoje em dia, infelizmente, ser padre está muito banalizado na nossa sociedade. Há 50, 60 anos atrás, uma família dizia, o filho de uma família dizia, mãe, eu vou ser padre. Aquilo era um orgulho, aquilo era a alegria da família. Hoje em dia, se uma criança, se um jovem vira para a família e fala, eu vou ser padre, a primeira pergunta é, você é gay, filho? Ou então... mas tem uma distorção, né? Assim... O ser humano, estava falando, tinha 6 anos, era um tarado. A criança, ela tem sexualidade, né? É a pulsão, só que a gente é o impulso. reporta isso com muita dificuldade, os adultos, na verdade. O mundo da sexualidade infantil fica totalmente distante. Sim, é uma Eles coisa... estão prematuramente sendo estimulados à sexualidade. Não estou dizendo do estímulo. Acho que tem um estímulo mesmo da mídia, da TV, do rádio, mas tem tudo isso. Mas tem uma coisa que é do ser humano, né? Que é instintivo. Assim como a pessoa tem fome, sede, a sexualidade também entra nesse mesmo canal. Só que eu vivia num ambiente pudíaco. O padre não castra a sua. A visão que vocês têm, a visão, a senhora como sexóloga, é que é uma castração, um processo de castração. Sempre foi colocado na igreja como, e nem concordo com a palavra sublimação. Eu acho que não é sublimação. Sublimação é um tipo de castração. É uma questão de canalização de energia. Então, não é uma sublimação, desculpa, só para poder clarear, a sublimação não quer dizer castração, é exatamente uma canalização de energia. É que os psicólogos hoje, mais recentes, estão usando a sublimação como uma forma de castração. Por isso a igreja, dentro de um processo psicoafetivo, está percebendo que você tem que lidar, você tem que ser dono do seu ser. O ser homem, o ser mulher nunca vai deixar de ser. Eu queria botar uma questão, mas eu quero ouvir o nosso editor, é o maior editor do Brasil, a editora mais importante que tem. Para a gente estabelecer os termos, para termos a ideia